Olá, sou da congregação das Servas Pobres de Jesus Cristo. Atualmente eu resido em Aquiraz, região metropolitana de Fortaleza, aqui no Ceará, mas sou filha de Xorroxó, aí da nossa querida Diocese de Paulo Afonso. E hoje eu venho aqui para conversarmos um pouco sobre vocação e de forma mais específica sobre a minha vocação à vida religiosa consagrada. Vocação significa vocare, vem do latim, e vocare significa chamada, chamado. E claro, quem chama espera uma resposta. Então a vocação é de fato esse chamado que Deus faz a cada um de nós, seus filhos e filhas. Porque em algum momento da vida há de nos questionar: para que eu vim ao mundo? Qual o sentido da minha vida? Qual o sentido da minha existência? O que de fato me realiza como ser humano? Com certeza, o que nos realiza como pessoa é viver a vocação a qual Deus nos chamou. Seja para a vida religiosa, para a vida como presbítero ordenado, seja para o matrimônio, um líder da comunidade como catequista, pastoral da criança e tantas missões, obras que nós temos na nossa igreja, é um chamado especial que Deus faz a cada um de nós. E que muitas vezes essa realidade que nós vemos do mundo nos impede até de escutar, de perceber qual é a voz de Deus, o que Deus nos pede a partir dos tempos, das situações, das realidades. Um outro ponto importante para falar de vocação é que vocação não foi feita para mim mesma. A vocação não é um mérito, a vocação não é um status social. A vocação é doação. A vocação nasce do coração de Deus para ser compartilhado para a humanidade, para as pessoas, principalmente aqueles que mais precisam, os mais necessitados, os mais pobres, os mais distantes, os que estão à margem, os que estão nas periferias existenciais. O Papa Francisco tem nos suscitado tanto isso, uma vivência de uma igreja em saída. Se nós vivemos plenamente a nossa vocação, nós vamos compreender que, de fato, ela só vai tendo sentido se ela passa pela dimensão da solidariedade, da doação, do dar-se pela causa dos outros. Falando mais especificamente sobre mim, sobre a minha vocação, não aconteceu fatos extraordinários para que eu dissesse sim a Deus. Mas, desde a minha adolescência, eu fui sentindo dentro de mim, a partir da experiência de missão, a partir do testemunho de uma irmã, da dimensão pastoral, da vida de comunidade, eu fui percebendo e sentindo que Deus me chamava a algo mais. A uma experiência, uma doação muito mais radical de mim mesma. E assim, lá na minha adolescência, na minha juventude, Deus foi me caminhando, foi me conduzindo para a vida religiosa. E a partir de experiências muito, muito fortes para mim, de oração, experiências de missão, no acompanhamento às famílias, na visita aos doentes, no grupo de jovens, na catequese, o Senhor foi me chamando. E eu fui dizendo sim a Ele. Sim a esse projeto, que não é meu, o projeto é dele, mas eu também fui fazendo o meu. Esse projeto de dizer sim a viver de forma mais radical. Porque a vida religiosa, ela é de fato uma experiência da radicalidade do seguimento a Jesus. Que a gente deixa muitas coisas. Deixa pai, deixa mãe, deixa a nossa terra, para viver essa missão, para viver essa experiência missionária, às vezes até além fronteiras, aonde o Senhor me chamar. Eu gosto muito do canto Padre Zezinho, Cidadão do Infinito, e ele fala muito até da minha própria experiência, né? Eu me lembro que quando eu era adolescente, uma vez eu caminhando pelas ruas, estava indo fazer uma visita, e eu tinha aprendido essa música, e eu ia cantando, ia caminhando na rua e ia cantando. Por escutar uma voz que disse que faltava gente para semear. Deixei meu lar e saí sorrindo e assobiando para não chorar. Fui me alistar entre os operários que deixam tudo para te levar. E fui lutar por um mundo novo. Não tenho lar, mas ganhei um povo.
porque eu sou cidadã do infinito. Cidadã do infinito. Então, essa última parte que diz: eu fui lutar por um mundo novo, não tenho lar, mas ganhei o povo. Quem diz sim a viver a vida religiosa consagrada, vive essa certeza. Não temos lar, não temos fisicamente nada que nos prenda, mas a gente ganha o povo. A gente ganha a experiência de viver o reino e de ser, de fato, essa experiência de transformador, de multiplicador, de despertar o melhor que há nas pessoas, principalmente aqueles que mais precisam. E mais especificamente na vida religiosa consagrada, nós temos pilares que nos sustentam na nossa vocação. A oração é um grande pilar da vida religiosa, a vida comunitária. Talvez a vida religiosa se diferencia de tantos outros tipos de consagração, porque a vida comunitária ela é um pilar muito sólido, em que várias mulheres, homens, que decidem, muitas vezes de culturas diferentes, pensamentos diferentes, criações diferentes, mas decidem dizer sim a um carisma específico, a um ideal de vida e vivem juntos esse ideal, porque o ideal nos une. E é uma das coisas mais lindas que tem na vida religiosa, sem dúvida. E é claro, a vivência dos conselhos evangélicos, os votos de castidade, pobreza e obediência. Esses 3 votos são muito significativos para a gente, que lá na nossa primeira profissão religiosa, a gente declara publicamente que quer viver uma vida casta, uma vida pobre e uma vida obediente. Parece coisas muito assustadoras, difíceis de viver, mas como toda vocação, como todo chamado, o que parece ser, às vezes, sacrifício, na verdade é dom, é graça de Deus. Então, a vivência dos votos é viver da graça de Deus. E a missão, outro pilar da vida religiosa. A vida religiosa é chamada a ser profeta, profetisas do reino, aonde nós formos. Se for necessário fazer denúncias para defender os pobres e as injustiças sociais, a gente deve estar à frente, para defender a vida, para defender aqueles que estão às margens, aqueles que são esquecidos. E eu quero encerrar essa minha fala para dizer a você, jovem, você que está aí me escutando, me vendo, não tenha medo de dizer sim a Deus. Não tenha medo de se lançar nessa experiência da vocação à vida religiosa. Porque a vocação à vida religiosa é dom. E uma vez que Deus lhe chama, Ele vai te dar as condições para viver. Então, tenha coragem, avante nessa descoberta de si mesmo, da sua vocação. Mas o que eu posso dizer para vocês é que eu sou muito feliz. Eu me sinto feliz e realizada na minha vocação. E a minha alegria de ser religiosa é, de fato, no meu dia a dia, ter condições de ser essa presença de Deus na vida das pessoas, principalmente dos que mais precisam. Então eu deixo meu abraço e, jovem, não tenha medo. Diga sim ao chamado de Deus.